mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre casamento. Um momento muito aguardado na vida de muitos casais, momento de celebrar e de muita expectativa. Mas, para muitos noivos, esse momento vem acompanhado do medo de começar a vida dois endividados. E quem está aqui conosco hoje para nos dar algumas dicas de como celebrar o casamento sem estourar o orçamento é o planejador financeiro Ronaldo Lobo. Ronaldo, muito obrigado por participar aqui conosco. A primeira pergunta é, antes de falar em números, qual é a importância de o casal alinhar as expectativas e prioridades na organização de um casamento? Eu gosto sempre de dizer que quando a gente vai casar, a gente tem que entender que 1 mais 1 igual a 3. Não no sentido de filhos, no sentido de que existe o sonho dele, o sonho dela e o sonho deles. Então é nesse sentido, quando a gente junta duas pessoas, entender que cada um tem seus sonhos de forma individualizada, mas também tem sonhos em conjunto. Então o primeiro passo, quando a gente fala de uma festa de casamento, é justamente entender isso. O que ele quer para o casamento, o que ela quer e o que ambos conseguem coincidir de forma que ambos saiam felizes e nem deixem de se desagradar um ao outro. E após isso, após esse alinhamento, qual deve ser o próximo passo na elaboração do orçamento do casamento? Sim. Vai muito alinhado com o que a gente falou no episódio anterior em relação a feriados, de a pessoa entender qual o teto. Porque nessa da coisa flor da pele da pessoa querer viver tão intensamente um momento especial, ela pode acabar extrapolando. E é importante ela entender qual que é o teto. Primeira coisa, ela estabelece esse teto de gastos, de quanto que ela pode gastar com essa festa, com esse casamento, e aí a partir disso ela vai direcionando para a prioridade que ela construiu. Por exemplo, se a prioridade dela é registrar o momento de uma forma melhor, então uma parte do orçamento maior vai ser para foto e filmagem, ou se ela quer uma coisa mais ornamentada, aquele momento ali mais grandioso e aí deixa para filmar com câmera de celular mesmo, e aí normalmente o buffet, o orçamento acaba sendo um pouco maior do teto, podemos dizer. Então a questão de prioridades é justamente nisso, e aí quando ela estabelece esse teto, as coisas se alinham do que ela quer de mais importante e de onde o planejamento dele se encaixa dentro de tudo isso. O número de convidados é um dos principais fatores de impacto no orçamento de uma festa de casamento, porque uma lista menor pode representar uma economia significativa. Bom, quando a gente fala de convidados, a primeira coisa que impacta é a parte do buffet, né? Tanto a alimentação, bebida e tudo mais, que acaba que quanto mais pessoas, mais você tem que ter para poder ficar uma coisa agradável. Porque você não quer ninguém entrando na sua festa, você não tem o que servir para essas pessoas. Fica algo desagradável. Não que seja uma regra, né? A gente espera que as pessoas que estejam no casamento é mais pela questão do convívio, da amizade, enfim, o convívio familiar e etc. Mas, obviamente, é uma coisa cultural. Mas outra coisa que eu considero muito importante é mais a questão do espaço. Porque quanto maior o espaço, mais caro se torna. Então a questão de convidados é importante a gente levar em consideração isso. Quanto mais convidados, eu vou precisar de um espaço maior e acaba que se torna mais caro. E aí, como sugestão, existem muitos espaços que são fáceis de você conseguir, de alugar, podemos dizer de certa forma, até de graça, como espaços públicos, podemos dizer. Só que aí entra a questão de você entrar numa lista de espera e tudo mais, mas planejando certinho, questão de datas, de agenda, você consegue. Já conheci muitas cidades onde tinha região de praia, que era um local reservado, preservado para as pessoas casarem, local de campo, que existe também, e até a questão de permuta. Você conhece um familiar, você conhece um amigo de trabalho que tem uma chácara, um sítio, aí você pode estar utilizando o espaço dele, depois você faz um serviço para essa pessoa, um trabalho, e aí tudo se torna até mais fácil, mais barato também. Então não necessariamente precisa ser uma coisa cara. Existem várias opções de você conseguir fazer esse momento de forma agradável, especial, mas sem gastar tanto. E aí vai muito da pessoa saber pesquisar e conversar, obviamente. Quanto mais a gente pergunta, mais respostas a gente tem, mais ideias surgem e fica uma coisa melhor. E com tantos fornecedores e despesas ao mesmo tempo, como evitar perder o controle do orçamento? Sim. Aqui vai muito do controle
e principalmente de quem que está com você na hora dessa pesquisa. Aqui a gente fala muito da questão de pesquisa, né? Entender as opções que surgem e tudo mais, conforme você vai pesquisando um fotógrafo aqui, um fotógrafo ali e tudo mais, você vai entendendo questão de preço. Mas aí, obviamente, vai da parte do tipo de serviço que você quer. Não adianta também economizar tanto a ponto de ser algo que você depois nem vai querer ver o vídeo, a foto do seu casamento, senão isso também não é legal. Mas é importante a gente entender quem que está com a gente na hora da pesquisa, porque às vezes a gente sabe que uma pessoa errada na hora da pesquisa para a gente acaba influenciando a gente a tomar um certo tipo de decisão. E essa decisão pode ser boa, mas também pode ser ruim. Então, quanto à parte de entender dos fornecedores, é importante a gente não ir sozinho a ponto de ser manipulado pelo fornecedor, mas também entender quem que está indo com a gente para a gente não ser manipulado por essa pessoa, porque às vezes o sonho dela, do casamento dela, não se realizou e ela quer se realizar no nosso. Então vai muito por esse lado também. É importante a gente não ser tão influenciado a esse ponto. E como o acompanhamento constante dos gastos ajuda o casal a fazer ajustes antes que as despesas saiam do controle? Essa parte aí vai muito do que o casal conversou antes da festa, antes de se preparar para o casamento em si. A parte mais do namoro, do noivado e tudo mais. E aqui eu gosto até de abrir um parênteses, porque normalmente as pessoas não entendem como que funciona um relacionamento. No que sentido? Ele tem várias fases. Tem a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento e depois da construção da família. E aí a fase do namoro é justamente onde as pessoas deveriam o quê? Se preocupar na forma de renda que elas vão ter, no tipo de trabalho e tudo mais, como que elas vão ter o sustento. E lá na parte do noivado aí vem realmente essa construção do casamento, da família, etc. A parte do casamento ali é onde ela mais estrutura todo o convívio familiar, já pensando em construção de patrimônio também, aqui falando um pouco mais sobre investimentos, pensando na construção da família. Já na construção de família, é que a gente começa a pensar o quê? Na proteção, como que a gente vai sustentar essa nossa família e também como que a gente vai passar esse nosso legado. Só que, infelizmente, no Brasil, o cultural é o quê? Primeiro as pessoas constroem a família, têm o filho, depois casam e depois começam a pensar em trabalho. Então a ordem é toda invertida. E aí por isso que muitas das vezes acontece divórcio, problemas e tudo mais. Então a gente respeitar essa sequência de saber como que a gente vai trabalhar, onde a gente vai morar, como que a gente vai casar e tudo mais, como que a gente vai sustentar, é muito importante. Mas é uma coisa que a gente precisa implementar isso na cultura do brasileiro, que infelizmente é algo que a gente deixa a desejar muito. Mas a partir do momento que a gente entende isso, aí basta a gente fazer um controle orçamentário que as coisas se alinham, as coisas se encaixam. E pode parecer contraditório, mas contratar uma assessoria especializada para casamentos pode ajudar a economizar? Pode. Se de tudo que a gente está conversando, o casal não tem planejamento, não tem controle, não tem quem possa ajudar nas escolhas, não tem tempo talvez, ou não tem ideia de como pesquisar, vale super a pena, porque realmente essa pessoa vai ser responsável por fazer tudo isso e vai economizar de certa forma dinheiro e tempo também do casal, que a gente sabe que tempo em certas ocasiões realmente é dinheiro. Às vezes você vai fazendo tanta pesquisa, às vezes você vai fazendo tantos orçamentos, que acaba que você gasta só nessa parte da pesquisa. Nem começou a festa ainda, nem começou o casamento e você já está gastando demais. Então, ter alguém especializado para te ajudar nisso, a pessoa que entenda o que você quer, o que você busca e te ajudar a encontrar as melhores opções para isso, pode ser uma ótima opção também. Mas, desde que, como eu falei, que o próprio casal não tenha essa situação. Ou, se a pessoa já está tão bem estruturada, tão bem organizada, tem condições para isso. Por mais que ela saiba tudo o que ela quer e que ela tenha condições de pesquisar, mas ela quer economizar tempo, também pode ser uma excelente opção. A gente sabe que falando de eventos desse porte, como um casamento, podem acontecer imprevistos. Sim. Como o casal pode se preparar para caso aconteça algum tipo de imprevisto? Isso daqui vai muito do que eu falei já na parte das fases do relacionamento. Se é um casal que ele não tem uma estrutura, não tem uma renda, não tem um trabalho, que ele simplesmente está querendo casar por casar, para começar a vida ali a partir disso, e surge um imprevisto nesse momento, é uma coisa muito complicada, porque o casal não se preparou, não se planejou, e aí vem essa surpresa e pode acabar realmente fazendo tudo e cair em ruínas e por água abaixo. E aí, normalmente, o que as pessoas acabam fazendo? A famosa dívida. E aí já começa um casamento endividado, o que não é legal. Como que a gente faz para evitar isso?
seguindo aquela linha cronológica que eu falei, de ter ali uma renda, de saber como que vocês vão se sustentar, de saber como que vocês vão se manter, de ter aquela proteção, e aqui também eu posso incluir a parte de ter uma reserva de emergência, que isso também ajuda bastante o casal a estar protegido, porque a gente sabe que imprevistos vão surgir, a gente não sabe quando, qual, mas é importante a gente estar preparado para isso, desde o momento que a gente pretende viver uma vida a dois. E qual a importância de registrar o valor previsto, o valor real e a forma de pagamento de cada item? Por exemplo, o vestido eu pago à vista, a bebida eu parcelo. Como planejar isso? Bom, o que eu aconselho é você parcelar aquilo que você sabe que não vai virar uma bola de neve depois. Por exemplo, um vestido, normalmente ele é um dos itens mais baratos. É uma coisa cara, podemos dizer que se você compara um vestido de noiva com um vestido numa loja normal, podemos dizer de um shopping, realmente é uma coisa cara. Mas quando a gente compara com os itens do casamento, por exemplo, um vestido com foto fumagem, um vestido com buffet, aquele item se torna mais barato. E aí parcelar essas coisas pode ser legal, pode ser mais fácil, porque no acumulado com as outras dívidas que a pessoa tem, não acaba virando uma coisa muito grande. Mas a gente entende que nem todo mundo tem essas condições e aí acaba que ela tem que parcelar tudo. E aí o ideal é o quê? Quanto ela mais conseguir parcelar, melhor, porque aí ela consegue ter mais tempo para se planejar, para ir pagando aquelas coisas de forma mais tranquila. Não vira uma coisa de que, nesse mês a parcela está pequena, mas no próximo a parcela está gigante. E aí a pessoa pensa, caramba, consegui pagar essa, mas agora a próxima, como que eu vou pagar? Então fica uma coisa que tá de desespero. E aí conforme ela conseguir diluir mais, e aí vai muito da negociação dela com o fornecedor, dela com a pessoa que ela está contratando, para ela conseguir diluir isso o máximo possível. E aí fica uma coisa mais leve que ela consegue pagar. Mas também não é interessante parcelar tanto, podemos dizer de 12 vezes, 24, porque senão um momento vira uma dívida eterna. E aí infelizmente a gente sabe que casamento no Brasil corre muito risco de divórcio, infelizmente, e aí, às vezes a pessoa acaba terminando, mas ainda tem que pagar o casamento. Não desejo isso para ninguém, não quero que a pessoa case com essa intenção, não vou parcelar tanto, porque se eu me divorciar, eu vou ter que ficar pagando isso eternamente. Não quero colocar essa semente na cabeça de ninguém. Mas é algo real, é um fato, pode acontecer. Então é importante a gente se planejar também. Agora, para finalizar a nossa entrevista, trocar presentes tradicionais de casamento por contribuições para a festa pode ser uma alternativa viável? Com certeza. E como sugerir isso aos convidados de uma forma elegante? Bom, eu diria que ser sincero, ser totalmente sincero. Quanto mais a gente tenta se justificar, quanto mais a gente tenta explicar algo, pode até parecer contraditório, mas fica... não feio a palavra, mas fica um pouco até constrangedor. Então a gente ser sincero, falar, eu planejei meu casamento de tal forma, de tal maneira, e o que eu pensei junto com o meu noivo que seria melhor pra gente, seria a gente fazer essa troca. Então, aqui eu tô falando palavras avulsas, né? Mas obviamente a pessoa que faria uma carta, num convite, ou no próprio convite, né? Ou faria um vídeo de casamento, um vídeo convite, as pessoas têm optado muito por isso também. Então é uma forma de a pessoa ser sincera, e quem for realmente amiga dessa pessoa, um familiar e que realmente entende, vai entender plenamente. Eu acredito que se torna até melhor para o convidado, que ele sabe como que ele pode ajudar essa pessoa de uma forma melhor, e para o casal também, que eles vão conseguir aquilo que eles pretendem de uma forma até mais barata e mais leve para o próprio casamento. Tá certo. Então, Ronaldo, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos dar essa entrevista. Tá aí, então, as principais dicas para você conseguir executar o seu casamento sem se encher de dívidas e começar essa nova fase da sua vida com mais tranquilidade. Na Ponta do Lápis vai ficando por aqui e eu te espero na próxima semana.